Fala galera, esse é o Centro de Memórias do CREF1. Eu sou George Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, mais uma vez estamos juntos, hoje com duas pessoas extremamente especiais e que fazem parte da história da nossa profissão. Trago hoje para vocês Rafael Cancela e Elianai Machado. Gratidão por terem aceito o convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom, porque eu já recebi um spoiler aí e vocês se conhecem há um pouquinho de tempo. Mas não vou falar sobre isso agora não, daqui a pouco a gente fala. Obrigado, professores, por terem poder participar desse nosso projeto e passo a palavra a vocês para poder falar com o pessoal. Jorge, a gente agradece demais o convite do CREF1 por estar aqui, né? É de suma importância projetos que aconteçam assim, tragam profissionais para contar suas histórias, enfim, contar o seu dia a dia até dentro da profissão, isso é de suma importância. Então a gente agradece demais aí, eu, Rafael, agradeço demais o convite do CREF1 e outro, né, de estar aqui com a fera, que é o George também, que é uma das referências que nós temos aí na educação física. Então, muito obrigado mesmo por esse convite aí de vocês. Começa assim não, começa assim não. Tá fazendo bonito, né? Agradeço. Peço desculpa pela voz, vida de professora. Quem está assistindo entende. Gente, por favor, hein? Agradeço realmente. É muito legal essa oportunidade de trazer profissionais de áreas diferentes de atuação, mostrar que a educação física é muito maior do que todo mundo enxerga e que é um futuro, a gente tem um futuro brilhante dentro da nossa profissão, basta a gente ir atrás, né? Isso aí. Não diferente do quadro de profissionais que a educação física tem, esses dois aqui têm um brilho no olhar. Né? Para quem está vendo pelas câmeras dá para ver. E vamos começar essa história aí. Bom, antes da gente falar do Rafael Cancela e da Elianai Machado, vamos lá no Rafa e na Eli. Como é que eram essas crianças, arteiras ou não? Como é que é? Vou mudar agora. Você começou, vou jogar para Eli. Como é que era essa menina Eli? Então, a Eli eu sempre fui uma criança tranquila, aquela famosa que não dá trabalho pra mãe, mas... Ué, Rafael? Não, sim, eu concordo. Eu juro que eu não vou me intrometer nessa parte. Não, mas eu sempre fui muito tranquila. Eu sempre gostei da questão de ir pra escola, estudar, aquela coisa toda. Sempre fui a amiga da minoria. É mesmo? Eu era aquela que defendia... Um dos únicos motivos assim, que minha mãe foi chamada em escola foi por eu ter defendido um colega, que ele sofreu um tipo de preconceito na escola, devido tanto à questão racial, quanto também a mãe dele era funcionária da escola, e quebraram a cadeira, botaram a culpa nele, acreditaram, e eu briguei. Isso é uma coisa assim, até que me marcou minha mãe. E então, assim, eu na escola eu sempre fui muito tranquila, mas eu nunca gostei de ver injustiças desde criança. E eu educo meu filho para ser assim. E sempre gostei sempre amei, né? Educação física. Você tinha educação física na escola? Tinha, sempre tive educação física nas escolas que eu passei. E sempre fui muito ativa. Mas eu sempre fui aquela aluna que gostava da educação física da sala e a da quadra. Não era aquela que fazia, hoje é na sala. Ela ficava empolgada. Não, eu gostava, eu sempre gostei. Porque eu sabia que era algo relacionado, então eu gostava de pesquisar, eu gostava. E sempre fui muito fissurada em esporte. Todo você pode imaginar. E aí eu joguei, foram 7 anos de handball, 7 anos de futsal, foram natação, sei lá quantos mil anos, 10 anos de dança. Você vivenciou vários esportes, então. Luta, eu fiz 5 anos de luta. Que legal. E, enfim. Não sei se ia dar para fugir muito da educação física, mas vamos chegar lá. Verdade. Algo me diz aqui, bem no meu interior, que a história inicial não vai ser igual, mas vamos lá. Como é que era o Rafa, pequeno? Eu não posso falar que a minha história é parecida com a da Eli. Infelizmente. Eu nunca fui uma criança tranquila. Então, assim, existem histórias minhas, né? Isso que contam. Eu não me lembro, então... Se eu não lembro, certeza, talvez ela tenha feito. Talvez tenha, né? Eu lembro. Mas, algumas. Então, assim, eu sempre fui uma criança muito arteira. Sempre fui uma criança de criar coisas. Eu sou filho único, então eu sempre tive uma criatividade muito grande. Sempre também brinquei muito sozinho. Nunca tive muito esse relacionamento
quando era mais novo com outras pessoas, um irmão, qualquer coisa desse gênero, né? E até porque na época de netos eu era o mais novo que tinha, então os outros já eram um pouquinho maiores, já não tinha paciência para você. De não se relacionar muito. Mas eu sempre fui uma pessoa muito arteira, cara. Assim, ao contrário da Eli, não era muito fã de estudos na época da escola. Não, eu sempre tive... É triste isso que eu vou falar, mas eu vou acabar falando. Eu ficava assim, gente, tem determinadas coisas que eu aprendo aqui que eu não vou usar mais. A fórmula, né? As fórmulas. E aí eu sempre tive muito na minha cabeça, falei assim, eu tenho assim, muita certeza que eu gosto muito da área esportiva. Então, a área de humanas, né? E aí, matérias que eram da área de exatas, matemática, física, química, sempre foram muito problemáticas para mim. Né? Mas as outras disciplinas, até assim, com a educação física, eu sempre passava com 10. Né? Mas, por exemplo, essa parte de esporte, você gostava de assistir ou você vivenciava também? Então, eu fui atleta de natação dos meus 6 anos de idade até os meus 15 anos. E entrou para natação por conta do perfil? Para travar ou você quis? Não, eu entrei para natação por motivos de saúde, né? Eu tenho rinite alérgica, na virada de tempo. E aí, como toda recomendação para pessoas que têm problemas respiratórios coloca no esporte aquático, que melhora a condição de respiração. Aí, na época, minha mãe me colocou no Pedro II para fazer natação. Eu era garoto, tinha uns 5 para 6 anos, né? Então, aí começou a minha iniciação esportiva. E aí, eu também competi pelo Pedro II durante um tempo em competições de natação. Você só fazia natação lá ou estudava? Só fazia natação. Na época, tinha a oportunidade de fazer a inscrição por fora. Não era pago, né? Era um projeto que tinha lá dentro. Mas sempre foi a natação. E tinha educação física escolar também? Concomitante? Tinha educação física escolar na escola, né? A educação física tradicional. Mas o esporte ele sempre esteve presente com a natação na minha vida. Então foram dos 6 anos até os 15 anos de idade. Eu falo que depois eu aposentei a touca. Muita gente fala que aposenta a chuteira, né? Quando para de jogar. Então, é verdade. Porque eu ficava assim, gente, eu não sei se agora é mais isso que eu quero. A natação é um esporte maravilhoso. Mas é um esporte que é você e os ladrilhozinhos ali. Você não tem muito contato com o social, com o coletivo. Então, eu fui depois indo para outros esportes. Eu pratiquei handebol também durante muito tempo, né? Juntamente com a educação física escolar. E a minha educação física na escola, ela sempre foi uma educação física muito rica. A gente sabe que em alguns locais, às vezes, são incentivados uma prática esportiva só, e aí as outras práticas esportivas ficam um pouco defasadas. Né? Mas nós tínhamos uma prática boa de handebol, de futsal, de vôlei, da própria natação, né? Porque a nossa escola tem, né? Tem. A escola existe até hoje. Então, vocês estudavam juntos? Estudamos juntos. Sério? Estamos juntos. Mentira, eu sabia. Nós estudamos juntos da 4ª série até a 8ª. Por aí, foi. Porque nós, na verdade, a gente começou a estudar numa escola. Só no ensino médio que eu fui para outra escola. E aí no ensino médio eu também fui, na época, a gente mora em Maricá, né? E aí eu fui estudar em Niterói e ela também foi para outro lugar. Foi o único momento que a gente acabou não seguindo os estudos assim básicos, né? A gente começou numa escola, aí dessa escola a gente mudou para outra escola e na mesma Eli turma. deve ter tanta história boa do Rafa. Quando acabar a gravação, você me conta. Sempre que surge esse assunto, Rafa, eu acho muito legal, eu queria te perguntar isso, porque a gente tem batido tanto na educação física como saúde, né? E quando a gente relembra os nossos avós, tem essas falas que atravessam, né? Cara, você está com uma questão de saúde, o esporte vai te ajudar, um profissional de educação física vai te ajudar. E como é que a gente precisa cada vez mais fortalecer, porque não é só as questões respiratórias, mas como um todo, né? Sim. Eu era uma pessoa hiperativa e com TDAH. Né? Então, o esporte, ele me, assim, por mais que a natação é um esporte muito sozinho, mas me trouxe concentração para aquele momento da minha vida que eu precisava. Entendeu? Então, eu precisava de concentração, eu precisava gastar energia. Então, além de vir também como fator de saúde, veio como uma melhora de desempenho escolar, né? Que a gente sabe que a educação física, a prática do esporte tem essa melhora de desempenho escolar, né? É de fundamental importância e hoje eu enfatizo muito isso, que precisa sim praticar um esporte. Então, aquilo para mim foi um benefício, tanto que era assim, eu sempre, a única pessoa que eu tive sempre um problema, né? Talvez aí ele lembre, eu nunca gostava muito de treinar. Né? Por mais que eu fosse um nadador bom, vamos atleta de ponta. Então assim, a minha natação sempre era movida à competição. Se não tivesse nenhum período competitivo, num período era o fator motivador, né? Eu ficava um pouco mais chateado, um pouco mais triste. Entendi. Mas assim, a minha prática com a natação, com o handebol, a parte esportiva, até dentro da educação física escolar, sempre foi muito grande.
E nós tivemos, né, que a gente teve praticamente os mesmos professores de educação física dentro dessa educação básica, que é o professor de educação física, por exemplo, tive aula com o Felipe, Ademilson, a Expedito, que era nosso treinador de handball. Então eram pessoas que elas tinham já o brilho no olhar, entendeu? Elas já tinham esse brilho no olhar pela educação física, que na época nós não entendíamos. Nós éramos crianças, a gente não sabia efetivamente o que era educação física, como que... Mas que de alguma forma contribuiu na trajetória de vocês. E aí fala pra gente como é que você enxerga a importância desse profissional de educação física no âmbito escolar. E aí eu quero te perguntar o seguinte, não só para onde vocês chegaram, né, mas como desenvolvimento do ser humano, do indivíduo, como um todo. Porque dá para ver não só o brilho no olhar de vocês como profissionais, mas também que isso fez diferença, né? Eu acho que esses profissionais que cruzam a nossa trajetória fazem diferença na nossa construção. É aquilo, né? O professor de educação física é sempre o mais amado. Isso é incontestável. Eu, assim, como ele já falou aqui, nós tivemos professores e nós nunca tivemos aquele professor vai lá joga bola. Os nossos professores eram professores dedicados à educação física, a colocar pra gente a importância e vamos fazer uma avaliação. Né? Foi Mauricílio, Ademilson, Expedito, Felipe, teve a professora Paola, Ronaldo, foram muitos professores que passaram. Ainda até tive de natação a Silvinha. Silvinha também foi uma professora de natação muito boa. Professora de natação maravilhosa. Então, assim, a gente passou por muitos professores muito bons. E eu vi a importância... É engraçado que dentro de sala tem a questão dos grupos, né? E como que a educação física une todo mundo. Hoje, levanta muito a questão do bullying, né? Das crianças que sofrem algum tipo de preconceito por de repente, questão dos preconceito racial, preconceito social, a criança com algum tipo de deficiência. E a educação física une, vira todo mundo um só, né? É onde a gente não vê a característica do outro. A gente vê aquele que é muito bom, aquele que tem uma dificuldade que a gente pode ajudar e... Se oportuniza, né? Sim, e assim, eu via nos profissionais, né, não à toa, foram pessoas que me inspiraram para aquela coisa assim, quando a gente é criança, a gente pensa assim, professor, você trabalha em quê? Porque a gente não vê, eu tiro isso... Aqui você não está trabalhando, né? Não é trabalho, educação física não pode ser trabalho. Então, assim, depois a gente vai se inspirando, caramba, como que mudou, como que foi bom, o que trouxe de benefício. Crianças com problemas seríssimos de timidez, que não falavam, e que na educação física era outra. Então eu acho que em relação... Sim. A saúde mental, né? A saúde física é aquela coisa do holístico, né? Aquela coisa do todo. Exato. Eu acho imprescindível. E quando eu vejo assim, as pessoas querendo tirar a educação física da escola, isso me afeta, me fere, porque eu sei, foi a educação física escolar que me trouxe onde eu estou hoje. Vocês são provas disso, né? Foi lá que começou. Sim. Então, assim, eu acho imprescindível a presença. Eu acho muito importante quando a gente tem essa fala, porque vocês são provas não só da questão profissional, mas da questão cultural, da questão de construção como ser humano, como indivíduos, né? Talvez se vocês tivessem tido professores não tão bons, vocês não estivessem aqui hoje. Como é que faz diferença dessa atuação, né? Sabe o que é engraçado, Jorge? Que você faz testes de aptidão quando você é mais novo, né? Faz esse teste aqui para saber qual é a profissão que se encaixa. Gente, eu não gostava de química. Eu fui afirmar isso pra você. Eu não gostava de química. Eu não gostava de nenhuma da área de exatas. Eu tinha dificuldade de entendimento. E aí todos os testes sempre saíam em engenharia química. Eu Sério? falei, gente, o que tá acontecendo gente, comigo? Esse teste aqui, ó. Esse teste não tá muito normal. Aí eu fazia teste de outra instituição, era engenharia química. Eu falei, gente, mas aonde? Tipo, eu não me vejo, Rafael, encaixado num processo de engenharia, ainda mais química. Eu falei, gente, esses testes estão furados, não é possível. Eu já fiz teste, deu pra atriz. Bom. Atriz. Não me vejo, mas também não é algo que... Não sei. E não diz que não. Na época era tudo psicologia. Tudo era psicologia. Também não foge tanto. Então, não, tanto que a psicologia eu cheguei a fazer, tá? Cheguei a iniciar.
Só que educação física. Tá, então beleza. A gente já entendeu Chega que lá. vocês tiveram uma boa vivência esportiva, boas referências, né, de profissionais de educação física. Beleza, vai chegando a hora da faculdade, você já puxou o fio da meada aí do teste de aptidão. Além da engenharia química, que eu tenho certeza que você não optou por ela, algo passou pela cabeça de vocês? O que motivou a educação física? Ou tinha outra aí para... Como é que foi esse momento? Eu comecei novinha, aquela coisa, né? Terceiro ano, e eu enlouquecida, eu fiz vestibular para agronomia na UFRJ, na Rural. Eu até passei, mas eu falei, gente, o que eu vou fazer em sabe, agronomia? Não é nem um curso de atriz? Não, aí eu pensei em biologia, eu pensei em português, eu gosto muito de português, muito. Pensei em mil coisas. E acabei de sair, fui direto para psicologia. Eu, pela prova de Enem, ganhei a bolsa de 100% na Maria Tereza, comecei a psicologia, fiz um período. Eu estava de fato gostando, mas aquela coisa, muito jovem, aí deu aquele boom, foi quando surgiu gestão ambiental, que também eu gosto do relacionado. Aí eu, caramba, comecei a ver o que era, falei, pô, eu quero isso aqui. Tranquei, e é sempre com o apoio dos meus pais. Dona Márcia e seu Roberto sempre do meu lado. Aí tranquei psicologia, fui para gestão. Me formei em gestão ambiental. Sou formada em gestão. Só que cheguei no mercado e eu vi que não era nada. Gestão a gente aprende toda a questão de sustentabilidade, de você cuidar e tudo. E quando você vai na prática, você vê o quê? Como esconder uma coisa errada que a empresa está fazendo. Como jogar isso aqui fora sem ninguém perceber. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu não quero trabalhar... Era quase que impossível pôr em prática o teu conhecimento, Aí eu falei, né? caramba, não é o que eu quero. Parei, saí. Só que a educação física eu sempre quis. Só que eu tive um período, nos meus 16 anos, na época que eu jogava handball, num treino, eu sofri uma lesão no menisco. E naquela época não tinha como fazer cirurgia, aquela coisa toda. Então eu fiquei 1 ano e pouco de muleta. Caramba. Aí foi todo um tratamento longo. E teve a questão que eu falei, poxa, eu não vou fazer educação física assim, porque eu quero... O corpo não ia aguentar, né? Eu falei, Era o pensamento que tanto que a vinha. minha prima... Estudou com você? Estudou. Jéssica, minha prima, ela entrou... Até assim, eu queria entrar com ela, falei, pô, vamos estudar juntos. Só que aí ela seguiu, ela é formada, hoje ela trabalha lá em Maricá. Também é um exemplo aí da família. Família somos 3. Beijo, Jéssica. Beijo, Jéssica. Tiro com arco. Já deu pra perceber, né? Tiro com arco, ginástica. A família gosta dessas Olha o coisas. spoiler. Então, assim, eu fui... Quero saber como é que chegou a ginástica com esse menisco. Não, Tá, vamos chegar lá. Cheguei, eu fiquei, cuidei tudo. Me formei na gestão, fui trabalhar em escritório. Certeza, não é pra mim. Eu enlouquecia. Eu não quero ficar aqui dentro. Sentado, passava o dia inteiro assim. Falei, não. Larguei, chutei o balde. Falei, não quero, vou pra educação física. Aí, maluca. Isso aí, você vai passar fome. Aquela coisa que a gente sempre ouve, né? Eu falei, mas gente, não vou comer, não vou viver me alimentando de educação física, então... eu vou viver da profissão, não comendo ela. Então, não tem esse negócio de passar fome. Aí, apoio dos meus pais, porque eu saí do trabalho. Cara, coragem você tem, porque, Saí né? do trabalho. Ai, mãe, vocês seguram a onda enquanto eu não consigo nada? Seguro. É o que eu falo, eles foram Ou seja, fundamentais. você não aguentou nem ficar mesmo. Não deu. Caraca. Não consegui. Meti o pé, fui pra educação física. No meu primeiro período, eu falei, gente, era aqui que eu sempre tinha que estar. Essa é a vida que eu queria. E quando você se encontra assim no local, é muito legal, eu entrei né? muito certa de trabalhar com a educação física escolar. Falei, não existe nenhuma outra área pra mim. Foi hoje eu falei do abrir o leque, né? Falei, não existe outra coisa, só escola pra mim. E aí depois... Mal aquela sabia coisa- ela. Aí vai vivendo, tal. Aí começa os estágios, enlouquecedores, né? A gente começa a fazer estágio de tudo. E aí eu comecei a estagiar com natação, comecei a estagiar em estúdio. E um ser humano chamado, que eu falo que ela mudou muito a minha vida, ela vai chorar, tá? Eu quero saber se vai ser só ela. Eu vou filmar. Não, eu sou mais tranquila. Eu vou filmar ela assistindo que ela vai chorar. Tá. Apareceu um ser humano chamado Bruna Caldas, que pioneira na cidade de Maricá com ginástica rítmica, foi ela quem levou a ginástica. Ela quem apresentou esse esporte para Maricá.
e novinha também, formada em educação física. E uma amiga, que a gente chama de Tia Keila, pelo carinho. A Bruna precisando de uma estagiária e é muito difícil achar gente da área da ginástica. E a Tia Keila falou assim, olha, eu tenho uma pessoa para te indicar que está fazendo educação física e que ela é muito dedicada, ela gosta, ela corre atrás, e ela ama esporte. Aí a Bruna foi, chama ela para ver. Aí, o que você conhece de ginástica rítmica? Eu, nada, nem na faculdade tinha tido ainda. Uhum. Falei, não sei nada, mas eu sei estudar e eu sei correr atrás. Isso já falando com a Bruna? Já falando com a Bruna. Falei, eu consigo, dou conta. Ela, então, vamos lá, vamos fazer um teste. E a professora que estava, no caso, eram 2 turmas que aconteciam simultâneo. Ela ficava com a turma maior, a gente tinha a turminha baby. A professora da turminha baby precisava se afastar por conta de uma cirurgia. E de repente eu me vi, eu e a Bruna, né? Porque assim, eu ficava com a turminha baby, Bruna fazia as coisas e sempre me olhando. E eu assim, gente, eu nunca trabalhei com isso. Aí uns nomes e eu assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu tô louca, como é que eu aceito esse negócio? O que é isso? Que nome é esse? Ai, Gran GT. E eu falei, gente, eu sou da área da dança, vamos lá. Sou da área não, eu dancei muitos anos. Falei, vamos lá, vamos lembrar. E eu caí dentro. E fui estagiando com ela. E hoje eu já tô com 7 anos. Caramba! Comecei numa coisa assim, precisava de um estágio para poder pagar a faculdade, só que eu me apaixonei pelo esporte. Eu não pratico. Como é que bons profissionais fazem a diferença na nossa trajetória, né? Assim, ela é um exemplo de tudo, um exemplo de empreendedora, uma pessoa que você olha, aquela perfil patricinha, lourinha, passa nada de complicado na vida, mas cara, desde os 13 anos, porque a ginástica atrás você não precisava ser profissional de educação física, né? Porque era difícil uma área. Então, assim, ela desde os 13 anos dando aula, aí ela sai de Maricá para Niterói, para chegar lá, às vezes sentar na porta, não tem nenhuma aluna. Ela não desistiu, até que apareceu a primeira aluna dela, a Andressa, que a gente tem contato até hoje. E ela ficou ali, batalhou. Hoje, sei lá para quantas centenas de crianças ela já deu aula em Maricá. As professoras que atuam hoje em Maricá, todas vieram dela, assim, né? Ou foi aluna, ou então passou por ela, estagiou com ela como eu, aprendeu e foi seguir a sua vida depois. Então, assim, ela realmente abriu porta para muita gente. Alunas dela que saíram dela e que dão aulas no Rio, tem escola própria também. Então, assim, a Bruna foi a pessoa que... Foi um acaso que aconteceu na sua vida, mas que foi uma profissional... Assim, uma coisa que eu nunca imaginei. Eu nem conhecia ginástica rítmica, nem sabia que tinha diferença da artística para rítmica, para trampolim, eu nem sabia que tinha diferença. Para mim, ginástica era ginástica. E ali que eu fui conhecendo, fui me apaixonando. E tem que estudar muito para ginástica. Imagina, um dos esportes mais complexos, né? Então, assim, a educação... Aí, né, aquela coisa, fui gostando de outras coisas também. Trabalhei como personal de natação. Não, peraí, não vai lá na frente não, calma. Senão eu não perco na tua história. Segura aqui na Bruna Caldas para eu poder escutar um pouquinho do Rafa. E aí, Rafa, como é que foi esse período? Como é que foi essa escolha da educação física? Foi para engenharia química, cursou também igual a Eli? Eu contrariei os testes, né? Apesar de todos os testes sempre indicarem para engenharia, eu falei assim, gente, não é isso que eu quero. Então, o que é mais próximo da minha vivência? Né? A minha vivência naquele momento era a natação, era o handball dentro da escola, né? Da educação física escolar. E eu já aviso logo para vocês de antemão. Falar da educação física para mim é embargar a voz, entende? Porque hoje tudo que eu tenho é graças a essa profissão, entendeu? Então, desculpa. Dá para entender a emoção, como eu falei, o brilho no seu olhar, tanto da Eli como o seu, mostram a forma diferencial que você atua no mercado. Sim. E eu acho que essa sua fala é muito importante quando você diz que você é educação física, né? Sim. Então, dá aquela respirada, um gole d'água, que eu quero saber dessa história aí. Quero saber se houve engenharia ou não. Começar a aprofundar a história muito da educação física e dar essa embargada. Eu já passei por essas situações e eu não me sinto, às vezes, a pessoa assim, chorar às vezes é uma fraqueza. Para mim não, é forte.
Claro entendeu? Mas a educação física ela veio para mim no momento certo. Porque eu sempre fui muito próximo do esporte. Então eu falei assim, cara, o que é uma profissão mais próxima do esporte que o esporte trouxe de benefício para mim? Pô, educação física. Eu falei, então eu vou fazer vestibular para educação física, né? E aí eu comecei a educação física na Veiga de Almeida, em Cabo Frio, né? E como é que foi em casa isso? Apoio, resistência? Então, minha mãe é professora, né? Dona Marta, inclusive beijo, meu pai, seu Joel, sempre me apoiaram. Enfim, Rafael, você quer fazer engenharia química? Olhando pra minha cara com o olho arregalado, assim, ele não conhecia. Olha, eu acho que esse teste aqui tá um pouco esquisito. Mas, se você quiser, a gente vai te apoiar. Se você quiser fazer educação física, nós vamos te apoiar. Enfim, se quiser ser ator ou atriz, também nós vamos te apoiar. E aí eu falei assim, não, acho que eu vou pra educação física. Né? É o mais próximo do que eu tenho da minha realidade esportiva. Então, eles sempre me apoiaram, né? Obviamente, existem, foi o que ele falou, existem aqueles que vêm de fora, não conhecem a sua história. Falam assim, pô, você vai passar fome com isso. E aí eu nunca tinha escutado isso, foi a primeira vez. Eu não vou me alimentar da educação física, eu vou me alimentar com o que a educação física vai me fornecer. Eu não vou comer a profissão, muito bom. Faz até uma frase de traseira de caminhão. Então, eu falei assim, cara, não, é isso que eu quero. É isso mesmo que eu vou fazer. Na época eu prestei vestibular, né? Vou acabar caguetando um pouco a minha idade aqui. Quando ele falou na época, eu senti que ele foi lá atrás. As universidades, né, possuíam seus vestibulares de forma individual. Hoje nós temos o Enem, que é uma coisa só. Né? Já foi longe, né? Já foi longe. Então, na época eu prestei vestibular para a UF, né? A UF ia abrir o seu primeiro curso de educação física no ano que eu estava terminando a escola para iniciar a universidade. Veiga de Almeida, em Cabo Frio. E na época eu não tinha cogitado hoje a faculdade que eu sou formado, que é a Maria Tereza. Então eu falei assim, cara, e a minha mãe, ela é concursada da Prefeitura de Cabo Frio. Então ela sempre teve um local para dormir lá, ela passou no concurso público para lá. Eu falei, pô, acho que eu vou para lá, porque eu tenho uma estrutura lá que vai me trazer um certo conforto e eu tenho a universidade lá. Na época eu não conhecia a Faculdade Maria Tereza. Então eu vou para lá, eu prestei vestibular para Veiga, que eu me lembro até hoje como é que foi o vestibular. A Veiga de Almeida, em Cabo Frio, ela era localizada dentro de um mercado. Que coisa triste isso. Dentro de um mercado, aí eu entrei e o rapaz falou assim, você vai sentar numa salinha ali e o vestibular é uma redação. Aí eu sozinho sentado na sala, tipo numa mesa gigantesca, assim, uma ponta na mesa. Eu falei, gente, será que não tem mais ninguém para prestar vestibular para educação física? Será que eu não escolhi engenharia química? Você é o único. Será que não é engenharia química eu marquei errado? Então eu falei assim, não é possível, tipo, agendou comigo um dia, um horário, não tinha ninguém além de mim ali naquele momento. Eu falei assim, pô, gente, acho que a engenharia, né? Naquele momento a engenharia deu uma gritada aqui. A engenharia pode ser que tenha mais. Mãe, acho que... Aí eu fiz a redação, né? E aí na época eu me lembro que eu saí da sala, ainda fiquei meia hora com a folha da redação andando de um lado para o outro, tipo, não tinha pra quem entregar. Eu vou com esse negócio. Aí eu saí e fui na menina da secretaria e falei assim, terminei. Entreguei, virei as costas e fui embora. E aí eu me lembro que quem recebeu uma mensagem, quem recebeu acho que informação foi meu pai trabalhava. Poxa, Rafa, você conseguiu passar no vestibular e tal, para educação física, você conseguiu a pontuação lá na Veiga de Almeida, porque assim, a Veiga de Almeida é uma instituição, né, bem severa com as pontuações. Por mais que eu estivesse sozinho ali naquele momento, não tinha nem como colar, era uma redação. Então, colar da onde? E isso há um tempo atrás não existia celular com acesso à internet, esses negócios. Não era essa facilidade. Esse rostinho, esse olho aqui tem história. Parece jovem. Aí meu pai falou assim, poxa, você passou, e aí, vamos lá fazer a matrícula. Eu falei, vamos, me lembro que eu fui com meu pai lá, e na época uma das grandes questões era o valor da mensalidade, né? Porque era um curso muito caro, né? Então eu falei assim, não, mas é isso que eu quero. Aí meu pai falou assim, beleza, então eu vou bancar. Se é isso que você quer, eu vou bancar, entendeu? E aí, nesse processo, me mudei para Cabo Frio para começar a universidade, primeiro período. E sabe o que é engraçado, Jorge? Eu nunca tive dúvidas de que era isso. Legal. Eu nunca tive dúvida. Até nesse período de mudança de universidade, porque assim, por que eu saí? Eu fiz um semestre na Veiga de Almeida em Cabo Frio, inclusive fui aluno do professor Alexandre Mota, que se lembra de mim até hoje, e eu fiz um período só na universidade.
Tanto que a primeira vez que eu encontrei com ele, eu virei pra ele e falei assim, o senhor foi meu professor na universidade no primeiro período. Aí ele olhou dentro do meu olho e falou assim, eu me lembro. Aí eu virei pra ele e falei assim, impossível, eu só fiz um período. Aí ele, não, eu me lembro. Eu falei assim, gente, não é possível. Aí ele, você não teve aula com não sei quem, seus alunos, os alunos do período não eram tal. Eu fiquei meia hora olhando pra ele assim. Eu falei, era. Então, eu me lembro de você. Isso é muito legal. Aí eu falei assim, cara, então... Naquele momento, eu falei assim, eu tô no lugar certo, na hora certa, e com os profissionais que me acolheram ali inicialmente no momento certo. Porque se ele lembra, cara, eu fiz um semestre e, assim, é uma história que eu quase não conto, mas eu então, não... conta pra gente. Eu vou contar agora. Eu não cheguei a finalizar o semestre inteiro. Eu fiz as primeiras provas, as segundas provas e não finalizei o semestre. Por quê? Eu acabava ficando muito sozinho em Cabo Frio. Então eu entrei num processo de depressão naquela época. Né? A minha mãe, ela ia pra lá só uma vez na semana, eu ficava no espaço que ela tinha alugado, na kitnet, então eu fiquei doente. E aí me lembro até hoje, que eu fui num hospital, inclusive foi um momento que eu chamei o médico de maluco, né? Naquele momento, que o médico olhou, virou pra mim e falou assim, olha, você tá doente, suas plaquetas estão caindo, você vai morrer. Caraca! Aí eu virei pra ele e falei assim, você tá maluco falar isso pras pessoas assim? Né? Aí o médico, não. E o médico tinha os cabelos pro alto assim, claro, Albert Einstein, muito louco. Aí minha mãe falou, aí na época eu estava com minha mãe no hospital, minha mãe falou assim, não, que isso, não vai falar isso pro meu filho, não sei o que, me agarrou e me trouxe pra Maricá, que é onde tava todo mundo, meus avós, Caramba. né? E aí eu não finalizei, só que aí uma coisa boa, eu passei em todas as disciplinas que estavam lá na Veiga de Almeida. E nós tínhamos 8 disciplinas, eu passei em todas as disciplinas direto. Então, na época, até o coordenador do curso falou assim, Rafa, não tem nada simplesmente que te prenda aqui. Você passou em todas as disciplinas, você não tem falta para perder por falta. Então, se você quiser pedir transferência para outra universidade, você transfere. E foi quando eu me transferi para Maria Tereza, em Niterói, né? Que era em Rio do Ouro, né? O campus era em Rio do Ouro. E aí, eu sempre passei ali naquela estrada a minha vida inteira e nunca tinha reparado que tinha uma placa imensa no negócio. Porque para quem não conhece, né? Na estrada Maricá, Niterói, tinha um campus da Maria Tereza com uma placa enorme escrita Educação Física. E eu nunca tinha reparado. Aí foi quando eu falei assim, cara, acho que eu vou para Maria Tereza, que é uma universidade mais perto aqui do município, eu não tenho que me deslocar, né, com tanta distância. E aí fui. Chegando na Maria Tereza, eu tive que iniciar o primeiro período de novo, porque algumas disciplinas não batiam de carga horária, e algumas disciplinas, por exemplo, a gente tinha esporte de praia. Em Cabo Frio tem coerência, mas em Niterói, como era distante da praia, eu falei assim, beleza, gente, mas eu tá tranquilo. Isso não te fez em nenhum momento pensar em... Não me abalou em momento nenhum. Né? Então, eu fui seguindo meu caminho dentro da universidade. Obviamente, primeiro período, moleque, você tem aqueles momentos de altos e baixos. Vamos pra festa, não sei o quê. Aí perde um... Quer contar sobre isso? Não, tá. Vamos deixar pra lá. Tá bom. Não, vamos imaginei. Então, assim, os primeiros períodos foram aqueles períodos de... Adaptação, entendimento, como é que era a universidade. Então, aí depois, cara, eu consegui ali engrenar, entender as disciplinas, entender que era aquele lugar que eu queria estar, e entender todo ao redor, né? E aí a gente começa o processo de estágio. Foi o que ele falou. E todo estagiário acaba ficando meio maluco durante um tempo. Né? E, cara, por incrível que pareça, o primeiro estágio que eu moro em Maricá. O primeiro estágio que eu arrumei foi numa academia na Barra da Tijuca. Eita! Aí eu falei assim, gente... Pertinho. Eu falei, gente, como que eu vou me... E era R$400 que eu pagava por mês. A bolsa era R$400. Aí eu falei assim, gente... triste. Isso aí. Mas quando o estagiário... Mas o que acontece? Quando eu falo R$400 pra você, que é estagiário, o que o olho faz? Dá uma regalada por R$400. Zero? Se você de 0 para 400. Eu não tô ganhando nada, vou ganhar R$400. Só que aí, o que acontecia? Gastava 390 para ir voltar. Não, isso que eu ia falar. O ganho era 400, mas o gasto era 600. E aí mas eu tô abafando. Eu tenho um cartão do banco, na época HSBC, né? Falei assim, conta estudantil? Conta estudantil e R$400 no limite da conta. Que não durava uma semana, porque ia tudo de gasolina. Porque eu falei assim, gente, não tem como ir de ônibus. Eu demorava 1h30 para ir, eu acordava 3h30 da manhã em Maricá, para trás 6 na Barra. Então eu trabalhava de 6 até meio-dia, estagiava, né? Estagiava, de 6 a meio-dia. E aí saía meio-dia e ia direto para a universidade. A minha aula era só às 18 horas, então eu ficava de meio-dia, às vezes até às 18 já no campus, porque senão eu tinha que ir para Maricá, depois voltar, e aí aumentava o gasto mais ainda.
E eu me lembro até hoje que meu pai, por muitas vezes, virava e falou assim, Rafael, pô, Barra da Tijuca. Tem certeza que tá valendo a Tem pena? certeza? Assim, aí ele falava, quanto que você gasta? Quanto que você ganha? Eu falo, R$400. Ele, eu te dou os R$400. Pra você ficar só estudando. Mas você não ia ter a vivência. Aí eu virei e falei assim, não, eu quero realmente passar por isso. Eu quero entender. Então, assim, eu iniciei meu estágio na área fitness, né? Hoje, pode falar, 15 anos de formado? Pronto. Ele segurou, falou. Falou. Então, já tem algum... Assim, já tem algum tempo, então... Minha vivência sempre foi dentro da área fitness. Hoje eu tenho uma outra vivência, né? Que a gente vai chegar lá com as histórias. Mas a minha vivência sempre foi essa. Então, estágio... Ou seja, esse estágio fez a diferença na tua construção, muito, né? Fez muito. Sabe por quê? Porque eu fui entender um outro nicho, que era da Barra da Tijuca, porque eu sempre fui criado, não fui criado, mas sempre passei grande parte da minha vida em Maricá, como eu moro até hoje. Então é um nicho diferente. Quando eu fui para a Barra da Tijuca, era outro. Então eu comecei a entender qual era aquele nicho, como que as pessoas funcionavam, interação com outras pessoas. Então, assim, eu falo que hoje eu fiquei 2 anos lá, que é o período máximo de um contrato de estágio, né? Então eu fiquei 2 anos lá, mas foram 2 anos muito satisfatórios. Apesar de estar ganhando 400 e gastando 800, né? Foi um período satisfatório de me conhecer e falar assim, Rafa, você está aqui. E é isso. Esse processo obviamente, demora, né? Você é jovem, Sim. até você... De maturação mesmo, né? De maturação. Tanto que eu falo assim, hoje a educação física... Eu estava conversando com a Eliana quando nós estávamos vindo para cá. Cara, me deu uma maturidade de entendimento de coisas que foram acontecendo. Porque eu falo assim, se eu não tivesse passado por esses 2 anos, passando esse perrengue, gastando R$800 por mês para me locomover, talvez eu não fosse essa pessoa que eu sou hoje. E que, na verdade, talvez tenha sido um investimento do seu início de carreira, né? Porque eu acho que o que vocês trazem nesse bate-papo é importante, né? Da Eli ter falado sobre esse, vamos dizer, investimento também de vivência de estágio, de você ter arriscado. É do início da construção profissional, né? Sim, toda a diferença. Toda a diferença. E aí, né, vem a parte acadêmica, a gente é estudante, cai no mercado de trabalho. Como é que foi esse primeiro contato de vocês? A Eli já falou um pouco da ginástica, né? Você falou um pouco do fitness, mas como é que foi esse primeiro momento? Qual foi a área que vocês iniciaram? Então, aquele primeiro momento do desemprego. Você fala, Desespero. Você fala assim, caraca, me formei e eu não tenho emprego, meu Jesus. Aí, né? Mas assim, eu dei seguimento na ginástica, continuei com a Bruna. E eu fui, aquela coisa, né? A gente experimenta tanta coisa, estagiei com 1000 coisas. E públicos que eu sempre gostei muito foi sempre o público criança e idoso, né? Sempre fui nesse caminho. Eu comecei com a questão E que, desculpa te cortar, qual o tamanho da importância da educação física nesses 2 nichos, né, cara? Sim. Não, demais. E aí eu comecei com a questão, fui pro estúdio, onde atendi idosos, aprendi Aí o muito. estúdio você trabalhava com Pilates? Era o estúdio de musculação e pilates. E aí aprendi muito, né? Os professores que me ajudaram muito, o professor Vitor que me ensinou tudo que eu aprendi, assim, foi com ele em relação à musculação. E com idosos, descobri patologias que nunca tinha ouvido falar, Muito legal. muita coisa assim. E eu comecei, e foi, uma pessoa me ligou, falou, Eli, você tá a fim de dar uma aula de natação, não? Falei, cara, eu só estagiei, mas assim, com um grupo e tal. Não, a pessoa quer pra você ir lá e dar uma aula particular na casa. Eu falei, caraca, não sabia nem cobrar isso. Como é que Tem eu isso faço? também, é. Aí eu falei assim, gente, eu não sei nem quanto que eu cobro. Aí eu comecei a cabeça assim, falava, meu Deus, tô perdida. Mas aquela coisa, claro. Isso você estava no estúdio na ginástica? Isso eu tava já no estúdio na ginástica. E aí fui pra natação. Comecei com aula particular de natação. Aí me apaixonei, gostei muito. Falei, caramba, que máximo. Então eu comecei a trabalhar com bebês, né, a partir de 6 meses, crianças pequenas. E aí aí veio crianças autistas, que foi assim, um aprendizado muito grande. Eu fui ficando ali, aí aquela coisa, né? Neta de pescador, que sempre gostou também, praia, barco, lagoa, aquela coisa. Fui para a área de atividades náuticas.
vamos remar? Não tô fazendo nada mesmo. Acho que a gestão ambiental deu uma, Não, aí... Eu acho que nesse momento deu uma florada. Não, deu uma florada. Porque eu cheguei a estagiar no projeto Navegar em Maricá, em 2015, sei lá quanto foi. E adorei, aprendi muita coisa e tal. E eu me apaixonei, né? Assim, é um esporte, quando você entra, quando você começa a velejar, a remar, deve ser impossível, fantástico. é maravilhoso. Deve é ser maravilhoso. fantástico, né? Sim. E é um nicho super E- específico, né? E é muito difícil. Imagina. E aí eu fui participar, isso já trabalhando. Uhum. Já não fazia quase nada. Né? Personal, espalhado pela semana, estúdio e ginástica à noite. E aí eu fui participar de um seminário no Projeto Grael. Seminário, cheguei lá, uma amiga minha, a Isabela, professora também, a gente se formou juntas. A Isabela dando aula lá, me convidou, achei maravilhoso, fui. Aí palestra com o Arte Grael, maravilhoso, o Axel, né, o Torben, todo mundo ali, a família Grael, que é fantástica. Mais os outros profissionais, que o professor Amadeu, o professor Marcelo, Ronald, são muitos professores, o Nico, todo mundo. E aí eu, no final de tudo, eu sempre com a minha cara de pau. Que faz toda a diferença. Eu parei, eu olhei pro Axel parado assim, e o André, que eu conheci ali, coordenador, falei, cara, quero trabalhar aqui, quero dar aula aqui. Como eu vou chegar? Não sei. Cheguei lá nele, tudo bem, meu nome é Elenay, eu sou de Maricá. Aí, que legal, lá tem um projeto. Falei, inclusive, eu tava trabalhando lá como estagiária, não sei o quê. Eu falei, poxa, como que eu faço pra entrar aqui? Aí eles me olharam assim, olha, você tem que passar por um processo seletivo, mas a gente tá realmente com vaga aberta. Na hora certa, Só no que- momento certo. Aí veio aquele só que, eu falei, só que precisa ser formado em educação física. Eu falei, meu amor, você me achou. Sou eu. Fecha o processo seletivo agora. Só eu. Quem é que... E aí, nisso, a Isa veio, né? A Isa, cara, ela é maravilhosa e tal. E, gente, cara de pau maior, teve um momento de aula de canoagem que eu chamei o palestrante e falei, você me deixa em algum momento dar uma aula? Aí ele falou assim, você faz... Aí eu expliquei como que era. Falei, pô, que eu trabalho com barco escola, com criança. Ele, caramba, fantástico, porque vai ser maravilhoso, que você vai poder passar, porque o meu é mais questão de aventura. Você vai poder passar uma didática, que a gente está numa escola. Falei, cara... Aí fui, no meio do negócio do seminário, eu tava como participante, a gente dá licença, agora eu vou falar um pouquinho. Que Pegou mais maneiro. ideia na piscina, botei o barco, fui, ó, gente, isso aqui é o K1, ele é um barco escola. Aí o coordenador observou, cara de pau. Vai ter que ser ela sarau, mesmo, não tem jeito, liga pro RH. indicação da Isa, Já indicação comunica. da Isa, ó, traz a documentação e vai. Maneiro. Eu dei aula lá em 2018, 19. Eu saí na pandemia porque eu engravidei, né, tive meu filho. E como eu voltava no auge e aquele medo da doença, eu fiquei com medo de voltar. Aí eu acabei saindo, mas eu tenho portas abertas. A gente tem uma relação muito legal. De vez em quando eu dou umas capuridas lá pra visitar. Agora ele E aí- fala pra mim, realmente sorte é o encontro da oportunidade com a preparação? E da cara de pau, né? Porque se você não tivesse preparada Sim, para aquilo, não ia adiantar não nada a ia. cara de pau, não ia adiantar nada ele abrir o canal. Ia ser uma coisa que ia ser só mais um dia aleatório. Como é que é importante a gente estar capacitado para aquilo também, né? Exatamente. E aí, e ter pessoas boas do nosso lado. Isso Minha amiga me indicando, Isso é fantástico. mas ela foi, não, eu boto minha mão no fogo. O Sabe? tal do network funciona, né? Sim. De você, assim, conhecer o profissional, você confiar. Porque também, assim, eu posso ser muito amiga do Rafa, mas se eu sei que ele, pô, não vou me arriscar. Me esculachou. Pra química, realmente eu não indicaria. Eu ia Eu acho que escolher não. outro. Mas educação física ele ia. E aí foi isso. E aí eu trabalhei em 1000 áreas, mas hoje eu sigo na ginástica. E aí, Rafa, e você? Como é que foi esse primeiro momento aí? Como é que chega no mercado? Você conseguiu zerar aquele déficit de R$200? Eu acho que ainda não, já. Acho que ainda sigo pagando um pouquinho. Acho que foram diluídas em longas parcelas. Que até vai, né? Deixa aí, a longo prazo. Mas a minha primeira oportunidade de trabalho foi... Eu terminei a universidade, né? Logo que eu terminei a universidade,
onde eu estagiava, completou os 2 anos de estágio, eu não continuei lá no local. E aí eu me lembro que até hoje eu consegui trabalhar na antiga Academia Byfit que tinha na Praça Santos Penha, em cima até de uma casa e vídeo, se não me engano. Morando em Maricá. Morando em Maricá. Tá, eu tudo seguia trabalhando no Rio. Assim, eu mudei um pouquinho da Barra da Tijuca para Tijuca, né? Continuou Desceu longe. um pouquinho, né? Desceu um pouquinho. E aí eu me lembro que na época a vaga era para professor de indoor cyclone, spinning. E aí eu não fazia a menor ideia como é que dava a aula disso. Mas aí na época do estágio eu tive vivência de fazer as aulas dos outros professores. Aí na época assim, a vaga é para professor de spinning. Você tem experiência? Claro. Pô, tem, venciou. Alugo a bicicletinha e toda hora eu tô pedalando a bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas a todo momento. Aí na época a coordenadora falou assim, então vamos fazer o seguinte, você vai vir aqui um dia, vai dar uma aula experimental para os alunos e aí eu vou te avaliar. Aí eu falei assim, beleza. E beleza. Fui para casa. Falei assim, qual é o tipo de música? É uma música com batidão eletrônico? Será que eles vão gostar? Será que eles não vão gostar? Como que vai ser a adesão dos alunos em relação a... Aí eu me lembro que eu fui no dia, na hora marcada lá para dar aula. Mentira, chegou antes. Cheguei antes, que eu tenho esse problema de chegar antes nos lugares. Que eu acho uma qualidade. Exatamente. Então eu cheguei no local, aí esperei dar o horário da aula, a professora me chamou para dentro da sala de spinning. Isso já estava formado? Já estava formado. E aí ela virou e falou assim, agora a turma é sua. E aí tinham aproximadamente umas 10 pessoas sentadas na bike de spinning, pedalando, olhando pra minha cara. Do tipo, tô esperando o seu comando. E agora? Eu falei assim, gente, e agora? Eu deixo 40 minutos eles sentados no pedal natural, né? Falo que é uma pedalada natural, ou eu peço pra eles mudarem de posição, ajustar a carga, não faço a menor ideia como é que ajusta a carga. Aí eu falei assim, mas sempre tive uma coisa na minha mente, por mais que você não saiba o que você tá falando, transmita tranquilidade e firmeza, porque eles vão acreditar. Né? Então, eu peguei o meu tablet na época, era um tablet super tecnológico, um MP7 desses da vida, botei algumas músicas aleatórias lá, e aí botei a música nas alturas, para as pessoas não escutarem efetivamente do jeito que eu estava falando, né? Porque poderia não ser de uma forma técnica. Aí eu falei assim, gente, agora vamos pra posição 3. Aí eu vi que todo mundo subiu lá na ponta da bike e começou a pedalar. Deu certo. Eu falei, cara, eu acho que é isso. Vamos pra posição 2. Aí o pessoal voltou, porque até então eu fazia as aulas, né? Sim. Eu nunca Você tinha uma experiência de prática. De prática. Então eu falei assim, cara, mas... E agora vamos sentar... Você não sentar... estava 100% cru. E vamos sentar e aperta essa carga. Então, tipo, no desespero, sabe como é que é aquilo? Adrenalina. Então tem que ser... Como o professor na época que dava aula, ele era um pouco rock and roll, não sei o quê, então eu falei assim, eu acho que eu vou com esse viés, porque aí vai que a galera assim, pô, ele tem vibração. E eu me lembro que acabou a aula e no final da aula eu falei assim, gente, será que foi bom, será que foi ruim? Eu olhava para determinadas pessoas, umas pessoas lavadas de suor e outras secas. Eu falei, gente, umas funcionou esse treinamento, para outras nem tanto. E eu me lembro que antigamente eu tinha um papelzinho que eu anotava os treinos. Sabe, 1 minuto na posição 3, 2 minutos na posição 1. Então, ele só se entrega. O papel ele ficava por baixo do tablet. E aí eu fingia que ia tocar a música, levantava, olhava, tipo assim, o cronômetro tal, aí eu olhava para poder saber quando que ia mudar, porque senão o cara ia ficar 40 minutos na mesma posição. Aí quando terminou a aula, ela falou assim, alguns alunos já vieram dar um feedback, gostaram da sua aula. Eu falei assim, meu Deus, gostaram da aula. Eu falei, mas, nossa, que ótimo, pô, bom. Mas o que você achou? Aí eu assumi também uma postura, né? Não, eu achei que foi bom, você utilizou bom a musicalidade, as músicas brasileiras com batidas, isso foi importante, não sei o quê. Eu falei, beleza. Ela falou assim, as aulas acontecem terças e quintas. E depois já tá aqui de novo. Terças e quintas lá na unidade da Sanspena. Eu falei, tá bom. Então, 7 horas da manhã, você tá lá, beleza. Só que o que acontece? A gente sabe que a gente tem esse problema na profissão. Já existia um professor. Você entrar novo para substituir outro professor, a turma ela tem uma resistência. E até porque a nossa profissão ela gera vínculo, né? Sim, ela gera um vínculo. Então, e já era um professor que estava lá há muitos anos. Então, o professor, na verdade, ele saiu para o cargo de coordenação. Entendi. Da área de coletivos. Ele saiu por uma promoção, né? Então, eu estava entrando numa turma... Que é menos pior. Mas eu estava entrando numa turma que inicialmente... Resistência, né? Resistência. Tanto que ele falou assim, o professor vai trocar. E na minha primeira turma tinham 2 alunos pedalando, que nem eram alunos dele, eram alunos de outro turno, que vieram porque sabiam que naquele horário tinha aula de spinning. E o mais gostoso foi que eu fui conquistando a confiança desses alunos. Então, assim,
Eu comecei com 2 alunos, né, que nem eram alunos do horário, eles vieram aleatórios e começaram a pedalar. E aí eu me lembro até hoje que a sala tinha mais ou menos 20 a 30 bikes de spinning, não sei te afirmar certinho, mas no final, quando eu saí de lá, nós estávamos com a sala de spinning completa. Caramba, que legal. E isso foi muito gratificante, porque eu falei assim, gente, eu não estou fazendo tão errado assim quanto eu pensei lá. Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, Rafa, porque ouvindo a sua história, 2 coisas que eu queria que você comentasse. Por mais que você não tivesse tanta experiência comandando a aula, você tinha conhecimento da faculdade. Mas eu também queria que você falasse da importância da vivência, cara. Porque se talvez você não tivesse tido a vivência no teu estágio, o diploma não te garantiria nada. Sim. Você teve o conhecimento técnico da tua capacitação técnica, da tua habilitação técnica, juntando com a tua vivência de estágio que foi buscando, né, esse conhecimento. Então, talvez você tivesse mais conhecimento que soubesse. Sim, verdade. Porque você tinha insegurança. Sim. Mas o quão é importante dessa vivência, né? Cara, isso já foi pra mim foi de suma importância, entendeu? Eu tenho um pensamento muito forte hoje em dia. Não existe prática sem teoria e nem teoria sem prática, elas acabam se completando. Porque às vezes a gente pensa muito na questão assim, eu vou ser um profissional só da área de pesquisa. Mas você precisa ser um cara da prática, porque você precisa saber o que o seu aluno está sentindo efetivamente. Tipo assim, você vai passar um exercício de agachamento, você precisa saber o que ele vai sentir. Se ele vai sentir dor após aquilo, se ele vai sentir inchaço, enfim, N respostas fisiológicas que podem acontecer com o exercício físico. Então eu falo assim, gente, façam antes de você passar para o indivíduo. É tipo assim, eu sou uma pessoa muito criativa, eu gosto de criar exercício, né? Tanto que alguns anos atrás trabalhava numa empresa que dava aula de musculação, né? Professor de salão de musculação, e os outros professores me taxavam como professor criativo. Porque eu era aquele que mandava o cara saltar por cima do banco de um lado para o outro, e já fazer burpee naquela época que o CrossFit nem tinha sido inserido ainda. Então mandava fazer... Tô sentindo que vai pedir direitos autorais. Mandava fazer várias pegadas na puxada, e aí as pessoas falam assim, o Rafael é um professor muito criativo. Eu falei, gente, eu gosto desse tipo de coisa. Mas eu só quero que vocês entendam uma coisa. Tudo que eu aplico para o meu aluno, eu fiz em mim antes. Porque eu, Rafael, preciso sentir se aquilo ali é viável para que aquela pessoa realize o anatomicamente falando, exatamente, em relação à biomecânica. E aí eu sempre falei assim, então, existe um estudo por trás de todos esses movimentos, que nada se cria hoje em dia, tudo se modifica. Então a gente sempre tem que ter uma coisa assim, você criou o movimento. Não criei. Eu posso ter modificado ele em algum momento, dado uma intensidade ou uma ênfase em determinadas partes do corpo. É um diferencial, né? Mas eu não criei. Isso provavelmente já foi criado há muitos anos atrás. Eu não tenho essa prepotência de falar, nossa, eu criei um negócio. Não criei. Já existia. Eu só adaptei ao meu formato de trabalho. E aí, eu falei, mas essa é a única coisa que eu quero que vocês entendam. Falava para a equipe, né? Eu fiz antes de passar para o indivíduo. Porque às vezes vocês estão vendo... Isso passa uma segurança também. E assim, eu fico assim, às vezes vocês estão vendo o cara em cima, por exemplo, banco de supino. Então tinha um aluno que ele gostava muito disso, né? Eu tive um aluno de personal que gostava muito desses movimentos diferentes, que era motivacional para ele, efetivamente. E aí ele falava assim, Rafa, eu só faço treino com você, porque os seus treinos me motivam. Legal. Porque eu sei que eu tenho um treino, eu vou vir aqui, vou me divertir, vou ter uma resposta fisiológica boa e é uma coisa nova. As pessoas ficam me olhando, mas eu não tô nem aí. Eu falei, isso que importa. O importante é isso. E aí minha profissão foi essa. Eu sempre fui da área de spinning. Aí depois eu consegui uma turma na mesma academia de running class, 6h30 da manhã. Morava de Maricá. Aí eu acordava às 3 da manhã, comecei a ter que acordar um pouquinho mais cedo para poder chegar. Eu comecei a passar a não dormir. Não, e aí, assim, eu acho que todo mundo já passou por esse momento. O momento que você quer abraçar todas as oportunidades da vida. E a gente acha que dá conta. Dá conta. E então, não dá. Então eu recém-formado, eu trabalho... Aqui, a prova. Todo mundo, né? Chegou lá na família Grell, olha só, eu tenho 1h30 no meu dia, mas eu quero trabalhar. Mas eu quero aqui. Ó, eu já trabalho em outro lugar, mas... Trabalhar mais 2 horas para chegar aqui. Cheguei até 5. Eu já tive 5 ao mesmo tempo. Eu já trabalhei em 5 locais ao mesmo tempo. Início de formação, eu falei assim, gente, é assim, você vai dar aula de 6h20 da manhã às 9 horas na Byfit na Sans Pena. E aí um pouquinho mais para baixo, atrás da Igreja dos Capuchinhos, também tem uma academia.
E aí eu falei, ó, de 10 horas às 3 da tarde tem espaço na musculação. Eu falei, eu vou? A alimentação era correndo no meio do A caminho, né? alimentação era descendo a Cone de Bonfim, né? Dá no ônibus, Pegava marmitinha dentro do ônibus, eu sinto muito, galera, pelo cheiro. Mas era... Não, nem tinha marmitinha. Eu levava uma mala de viagem com um monte de coisa Que era dentro. pra durar o dia inteiro. Não, né? e era tipo, outro par de tênis, ou meias, Imagina. enfim, outras roupas que podiam... E aí, por várias vezes eu saí também desse local, tipo assim, ó, tem um processo seletivo acontecendo lá em X lugar. Eu falei, eu vou. Aí trocava de roupa e saía correndo da academia de calça, camisa polo, todo vestido, tudo pra Isso a rede não mostra, né? Isso. Mas eu posso falar, Jorge, uma coisa, não me arrependo de nada. Isso é legal. Isso me trouxe um conhecimento de tudo. Eu posso falar assim, Rafael, hoje você consegue atuar no salão de musculação? Consigo. Hoje você consegue dar aula de spinning? Consigo. Consegue dar aula de step jump? Não consigo. Por que você não consegue? Eu não tenho coordenação motora para fazer isso. Aí é realmente uma limitação física. Aí eu cheguei a essa conclusão dando aula de step jump. No meio da aula eu cheguei à conclusão. Porque você vivencia antes. Exatamente. Aí no meio da aula de step jump, eu me lembro até hoje disso, que a turma ela era composta de 10 alunos. Quando eu assumi a turma, sobrou uma. E essa uma que dava aula para mim. Olha, resumindo, a aluna que era para que eu desse a aula, ela dava aula para mim. Porque ela em determinado momento ela virava e falava assim, professor, faz assim, ó. Aí eu falei, então vamos fazer assim. E obrigado por isso. Exato. Aí ela, que tal agora a gente fazer pulo duplo e pulo triplo? Eu falei, maravilhoso, vamos seguir. Inclusive era o que eu ia falar agora. Era agora. E a aula era assim, 45 minutos de aula, mas 35 eu ficava fora do jump, entendeu? O Rafael não faria aula, Rafael, né? Aí eu me lembro que até hoje eu cheguei pro Alexandre Campanelli, que foi um dos primeiros a me dar a oportunidade para essa área. Falei, Alexandre, eu não sei dar aula de step jump. Aí ele falou assim, Rafa, mas só tem você. Eu falei, beleza, cara, eu peço 1000 desculpas pra você, mas... Não é nem questão de Eu tô querer. prejudicando o andamento, o desenvolvimento da academia. Aí ele falou assim, o que você sabe dar? Eu falei, spinning eu sei. Tudo Aí, menos isso. Aí eu apontei pra sala de spinning na época pra ele. Ele falou assim, então calma aí. Aí ele foi lá na professora de spinning na época. Eu acho que ela não ficou muito feliz com essa informação. Aí ela foi lá na professora de spinning. Aí conversou com ela e na época nos trocou. Me colocou pro spinning e colocou ela pro step jump. A única cena que eu me lembro é dela passando por mim com a testa franzida, me olhando de cara feia. Aí eu falei assim, gente, será que eu falo alguma coisa? Tenho certeza que ela não vai assistir esse episódio. Inclusive eu nem me lembro o nome dela. Eu acho que é até melhor. Eu falei, gente, será que aconteceu alguma coisa? E aí a sala de spinning cada vez mais lotada e o jump, ela começou. Mas eu falei, Campanelli, pelo amor de Deus, não tem condições. A aluna vai pra direita, eu vou pra esquerda. Eu tô fazendo errado. E eu mandei pra direita. Eu estou fazendo errado. Bom, a gente já passou aqui por tudo quanto é esporte, né? A gente já foi na natação, handball, ginástica, escola, fitness. O jump a gente não foi. Melhor Essa não ir, parte não, a gente- deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas aí eu queria que vocês trouxessem o seguinte: traz algum momento marcante de vocês. O que vocês podem lembrar, assim, de que realmente marcou essa trajetória aí? E aí eu vou pedir até pra ele começar, porque eu acho que vocês já viram que talvez aqui vai ter um pouco de emoção a mais. Então dá uma pensada aí, que eu vou pra ele. Ele traz pra gente, porque sempre tem, né, algum momento. O que você lembra aí, de puxando na memória? Então, tem, né, vários. Mas assim, vou passar rápido em relação à diferença social, diferença das escolas. Que eu comecei estagiando e trabalhando depois em colégio público, onde na faculdade a gente aprende 1000 coisas, né, sempre com material. E eu cheguei num colégio onde simplesmente, professora, a gente fazia um planejamento, mas a gente tinha que seguir o que a coordenação mandava. Professora, você hoje vai dar aula de futebol? Tranquilo. Aí tá, só que temos um problema. Levantou aquele só que a gente já fica aqui, né? Não tinha quadra? Não, quadra, isso aí até, né, passa batido. É um quadrado onde tinha que caber todas as crianças ali. Entendi. Aquele chão que se a criança pensasse em passar o Fratura joelho, exposta, é né? terrível. Só que temos um problema, aula de futebol. A bola furou. Ué, Aí eu... É o futebol sem a bola. Aquela coisa assim, pensa. Você chega uma hora... a senhora vai dar aula de horário, fute. Não tem um bom. fiquei assim, Bom não. né? Aí eu olhei, ela, você consegue dar aula?
como sempre, né? Aquela coisa. Aquele você não me desafia. Claro, consigo. E assim, a gente da educação física, a questão da criatividade, o feeling tem que ser, ele é imediato. É verdade. Onde eu falo muito isso. São planos de A a Z, não pode ser plano A, B. Parece um arquivo, né? Que a gente tem que puxar Isso. qual a saída. E aí claro, a escola, né, também vou entregar um pouco a idade. Tinha muito jornal e eu, com certeza, vamos lá. Você vai falar aquele jornal rosa. Eu vou precisar dos jornais e Durex, fita crepe, tá bom. Crianças, hoje vai ser uma aula de futebol, vai ser diferente e tal. Nós vamos produzir o nosso material. E aí, bola de jornal. Enrola e tal. E assim, foi muito divertido, né? As crianças, por mais que elas... Ai, não vai ter o futebol, mas caramba, que maneiro isso aqui. Então, essa foi a questão. E aí, nisso tudo, veio a questão da escola particular. Onde eu chego numa escola que, primeira coisa, uma quadra. Tinha quadra. Nova, pintadinha, linda, arquibancadinha do lado. Eu falei, O professor chega a brilhar os olhos, né? Eu já olho e falo, caramba, acostumada a dar aula em lugar sem espaço. E agora eu tenho que vigiar porque antes eu não perdi a criança. Tem que limitar o espaço. Agora eu posso até perder a criança de vista, que loucura. E aí, a chavinha, não, material. No fundo, assim, né, um armário grandão. Parece até aquele, sabe quando você vê aqueles desenhos que a pessoa olha lá pro fundo e tem aquele negócio brilhando assim. Tipo um tesouro no final do arco-íris. Fui eu toda, assim, falei, caramba, que eu abri de todos os materiais possíveis, colchonete, bola, cone. E me vendo a cabeça assim. E aí? Ela ficou até abrindo e fechando pra ver se o som era lá de dentro. Eu tava 2 anos na escola pública. E aí eu parei e eu fiquei assim, cara, eu não sei Travou, dar aula. né? Eu falei, eu não sei dar essa aula. Falei, ninguém nunca me ensinou, não me Eu preciso de dificuldade, gente. Gente, Alguém fura a bola aqui, por favor. eu falei, meu Deus, eu tenho material. Falei, caramba, mas que é legal. tudo pra mim. Pra você usar, professor. Eu falei, caramba. E é interessante que a pessoa que falou contigo é uma normalidade, né? Sim, tipo assim, que louca, porque ela não perguntou essa. E eu lembro que, assim, obviamente, primeira aula com material, eu fiz o quê? Um circuito usando tudo. Falei, vou usar tudo. É tipo a criança que não ganha doce, vocês vão comer todos. Eu vou usar todos os materiais possíveis. Tinha coisa que eu nem sabia o que era. Falei, não sei, mas eu vou inventar. E aí foi maravilhoso, assim. E aí foi uma experiência muito legal, porque foram... Um comparativo, né? Muito. E assim, uma emoção pra mim, né? Só que eu consigo. Tá vendo? Olha só. Eu vou esperar o seu momento. Mais ou menos. Não, mas assim, eu até vim conversando com o Rafa, por ser um assunto sério, assim, né? Não citarei nomes, nem da onde é o local. Mas eu consegui... Eu fui uma ferramenta para evitar um suicídio de uma aluna. De uma aluna que ela vive uma situação muito ruim familiar, né, onde ela vive com uma tia e que ela não recebe nenhum tipo de afeto. E não é aquilo, né? As coisas acontecem como tem que acontecer. Num dia de aula, que não foi ninguém, só foi ela, por conta de tempo, muita chuva. Só que ela pode estar toda alagada, ela vai aparecer de barco, porque qualquer motivo é motivo para sair de casa. Então só ela foi, e nós sentamos no meio da quadra, e que é uma quadra, ela é aberta lateral, então a chuva molha um pouco. Nós estamos bem lá no meio. E aí eu falei, meu amor, você quer ir embora? Não, tia, a gente pode conversar? Eu falei, pode. A gente começou a conversar sobre assuntos aleatórios, até o momento que ela externou. Ela chegou e falou, não, tia, sabe o que é? Você pode falar só a idade, mais ou menos? Não precisa ser certinho. 13, 14 anos. E aí ela falou assim, não, tia, que eu pensei em tirar minha vida hoje. Naquele dia. Ela estava planejando. Tipo assim, ela estava me contando um plano suicida. Eu estava planejando em tirar minha vida hoje. Toda vez que eu passo por tal lugar, eu penso em me jogar e tal, não sei o quê. E aí eu levei aquele choque, assim, ouvindo. Só que eu até conversei isso com o Rafa. O período de pandemia, eu engravidei em 2019, meu filho nasceu em 2020, pandemia. Então eu fiquei muito tempo trancada e... Pode não parecer, mas assim, mãe a gente não tem tempo, né? Mãe naquele início. Porém, nos pequenos momentos, assim, eu comecei a estudar muito. E me interessou até pelo meu filho a retomar aqueles estudos do desenvolvimento infantil, que vai pelo adolescente e tudo. E eu comecei a estudar muito.
Então eu comecei a ler muito também sobre adolescentes. Eu tenho meu afilhado, que é o meu outro filho, que é o Pietro, que ele tá adolescente agora, 13 anos, então comecei a estudar muito. E eu comecei, na hora que ela falou, eu falei, sermão nem pensar, falar de Deus menos ainda, porque nessa hora, cadê Deus que me deixa sofrer? Então, falar de Deus menos ainda, até porque eu também não sei a religião dela, devemos respeitar. E entrar como uma psicologia também não vai adiantar, porque ela não vai entender o que eu tô falando. Então eu bati um papo com ela, foi um bate-papo, eu falei, olha, eu não tenho direito de me meter na sua vida, né? É você que vai decidir se quer ou não isso. Só que assim, eu vou te fazer uma pergunta, você me responde, se você souber responder. Por que você quer tirar a vida? Qual é o motivo? Se tem... É pela vida que você leva? Porque eu tirando minha vida, eu vou parar de sofrer. Eu falei pra ela, então, realmente, né, você vai morrer, você vai parar de tudo. Inclusive as coisas boas que você gosta. Você vai deixar de viver. Então, assim, você não vai ter uma oportunidade de repente, passar por tudo isso e ali na frente conquistar alguma coisa. Tá? Aí, eu não pensei. Eu falei, então, porque a morte ela é uma vez só. A vida tem todos os dias. Você pode todo dia viver, por mais difícil que seja, mas uma hora passa. É horrível, é horrível. É chato a gente ouvir, vai passar, é chato pra caramba. Mas vai passar. Em algum momento você vai começar a trabalhar, você vai ter a sua vida, você não vai depender de mais ninguém. Você não vai precisar ouvir palavras ruins de mais ninguém. E aí a gente foi num bate-papo. Eu me tornei uma adolescente, uma amiga. Sim. E aí ela... tal. E assim... Usou o canal de comunicação dela, né? Entendeu? Eu não usei palavras difíceis, não usei frases motivadoras, nada. Foi só uma questão real, assim... De reflexão. De botar ela... Porque o adolescente, ele não tem essa coisa da consequência. Ele não para pra pensar que a morte, ele não vai voltar pra resolver depois. É uma coisa assim... Parece que vai eliminar só o ruim. Entendeu? Sim. Então, aí eu falei a ela... professora... Tá. E aí, com isso, a gente consegui assim... A psicóloga, eu falei, você vai atender ela. Mas tô ocupada. Se livra de todo mundo. Não, isso é legal que você buscou também esse suporte, aí ela né? foi. Aí da psicóloga a gente conseguiu encaminhar ela para um tratamento da prefeitura. Que legal. Então ela faz tratamento todo gratuito, né? Faz acompanhamento pelo SUS. Aí descobriu-se que ela tem também condições neurológicas. Então, assim, as coisas Você descobriu outras comorbidades que podiam realmente estar atravessando ela nessa... Entendeu? E aí nessa inquietação. Existiram vários outros fatores, mas esse foi muito forte, porque era uma coisa Era assim... o dia? Era o dia. Talvez se ela não tivesse ido pra aula, ela pudesse fazer. Ela resolveu me contar. Ali a gente estava conversando sobre 1000 assuntos, e ela ali resolveu Ela confiou. Naquele momento ela me viu uma pessoa para ela confiar e falar. E ela precisava dessa pessoa. E aí eu... Né, Pô, que legal. Foi uma coisa assim que fica guardado. Que bacana. Deixou o sarrafo altíssimo pro Rafael. Aí eu vou chorar para poder subir mais essa. Não, que legal, porque você aproveitou um momento, como você falou, era o momento que tinha que acontecer, você buscou o apoio, né, o suporte profissional. Sim. Legal, parabéns. É bom quando a gente faz a diferença todos os dias, né, mas quando é algo assim mais tangível, é algo que dá aquela mexida mesmo. E o mais engraçado, Jorge, é que às vezes algumas pessoas passam por esse pensamento todos os dias, né? A gente tem uma quantidade de pessoas aí com pensamentos ruins, né, em relação a si próprios, né, às vezes até em relação ao terceiro. E o importante da Eliana é estar ali naquele momento, naquela hora, para escutar, passar o conhecimento dela, que ela foi adquirido também ao longo do tempo, da pandemia, de ser mãe, enfim. Entender também o posicionamento, porque, eu quero tirar da minha vida. E às vezes as pessoas ficam em negação, não, você não pode. E aí isso acaba instigando mais ainda. E dar um suporte e correr atrás do profissional específico, especializado para isso. Então, salvou a vida, né? Sim, salvou. Mais uma. Isso aí. E aí? Lembrou alguma coisa? Pensou... Eu não vou chorar, não, mas... falar... Na verdade, assim, o que eu digo, o que foi um marco de mudança na minha vida da educação física foi recente. Eu vou trazer uma história bem recente, porque assim, eu sempre trabalhei dentro dessa área fitness, então eu vivenciei todas as áreas,
Mas recentemente eu estava conversando com ele, inclusive eu estava fazendo esse cálculo, já tem 2 anos que eu estou nessa situação. E eu agradeço muito ao CREF1 por causa disso. Porque foi graças às comissões, à comissão do CREF1, que eu tive essa oportunidade. Hoje eu sou professor universitário, né? Eu sou professor da Universidade de Vassouras, do campus Maricá, do curso de Educação Física. E quem me levou até lá foi a comissão. E o mais legal foi assim, poxa, primeiro, como é que foi toda essa situação? Presidente da comissão do CREF1, e aí a gente cria vários vínculos, tenta fazer várias interligações ali com cursos e profissionais dentro do município. E eu me lembro que eu entrei em contato com o coordenador do curso de Educação Física da Universidade de Vassouras, o Sávio, e aí falei assim, poxa, a Maricá tem uma comissão que representa os profissionais de Educação Física, eu vi que a universidade tem os estudantes, e eu quero conversar com você para saber quais são as demandas da universidade e também para oferecer ajuda do conselho. Ofertou acesso, né? Ofertou acesso. E eu me lembro que eu fui lá e aí a gente conversou na época. Poxa, legal, tem uma comissão, como é que funciona? Expliquei todo o processo. E aí, eu estava falando para ele, inclusive ela começou a rir. Como é que foi feito esse... Aí a gente saiu e passou-se um tempo. E aí, uma sexta-feira à noite, eu comendo comida japonesa com a minha esposa, Gabriela, inclusive um beijo, comendo comida japonesa com a boca entalada de sushi. Recebo a ligação 8 horas da noite do coordenador do curso, falando assim, boa noite, Rafa, tudo bom? Poxa, desculpa o horário, mas eu estou com um professor aqui que vai se afastar por problemas psicológicos. Você consegue dar aula de biomecânica e musculação? Eu falei, minha vida inteira. Caraca, Eu falei assim, sim, mas é para começar quando? Tu consegue chegar em 20 minutos? Só que ele fez isso. Era isso mesmo? Segunda-feira? Que susto! Não, isso aqui era no sábado, à noite. Aí, você consegue começar a dar aula na segunda-feira? Consigo. A mesma coisa com o spinning. Verdade. E aí eu falei pra Nenai que a gente estava naquele período de pandemia, pós-retorno, então nós estávamos online, e eu me lembro que eu entrei para dar aula nervosíssimo, suando, parecia que eu estava correndo na esteira. E aí no intervalo eu saí do quarto, minha esposa falou assim, Rafael, tá tudo bem? Você tá vermelho. O que tá acontecendo com você? Eu falei, não sei. Aí ela, você tá gritando lá dentro. Você tá brigando com algum aluno aí, Rafael? Eu falei assim, me desculpa, mas eu não tô conseguindo mensurar o meu tom de voz. Eu tô gritando, me desculpa. Aí eu sei que eu dei a primeira aula naquele momento e eu falei assim, cara... Cara, sabe o que eu tô imaginando aqui? Você deu essa aula igual a tua primeira aula de spinning. Com certeza foi do mesmo jeito. Não, a única coisa que me salvou foi que o professor, na época, pegou o conteúdo inteiro dele que ele ia dar pro semestre e me deu. Você tinha já a base então eu tinha a base. Aí eu falei assim, cara, mas biomecânica e musculação foi minha vida inteira, porque se eu dou personal trainer, trabalho em salão de musculação, é essa a minha vivência. E tu queria dar a tua cara também, né? Exatamente. E aí, eu dei a primeira aula, e eu me lembro até hoje que era aula online, determinadas pessoas abriam a câmera e outras não. E aí eu olhando as pessoas que estavam com as câmeras abertas e de repente um aluno botou o pé na câmera, ficou mexendo no dedo do pé. Eu falei assim, gente, minha aula deve estar muito interessante, porque o cara tá mexendo no pé, eu tô olhando isso, e eu estou focado no pé dele. Então eu ficava olhando pro zoom assim, no pé, tipo, não, gente, que não sei o que, e o cara na unha do pé, eu falei, cara, não é possível. Aí passou esse primeiro momento de nervosismo, e eu falei assim, cara, essa área universitária, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado para aquele momento da minha vida, você acha que é uma coisa que eu quero, né? Me traz prazer. É uma mudança, é a educação física que eu tanto amo, mas agora eu estou transmitindo meu conhecimento para pessoas que estão em formação. E aí eu me lembro que na época era um semestre só, que no período que vem o professor iria retornar, né? Ainda bem que retornou, porque ele teve, enfim, alguns problemas psicológicos, então eu até falei, na época eu falei para a coordenação, falei, olha, a oportunidade para mim é maravilhosa, mas eu priorizo que o professor fique bem. Sim, claro. Né? Então eu quero que, mesmo que ele não venha ter sido afastado, eu agradeço por ter cogitado o meu nome. E foi graças à comissão, porque eu fui lá me apresentar. Sim. Então ele falou assim, não, o professor vai... E aí no semestre, assim, a minha intenção é te contratar, só que agora o curso de Educação Física não está abrindo novas turmas,
Eu falei assim, tá bom, não tem problema não. E aí eu falei assim, poxa, vamos esperar para ver se abre uma turma. E aí foi muito engraçado, que de um semestre para o outro, a Educação Física em Maricá abriu 2 turmas. Caraca! E aí era uma coisa que não estava sendo esperada. Aí me lembro que ele me ligou, Rafael, você vai ser contratado. Eu falei assim, pô, meu irmão, caraca, uma mudança 100% de vida. Eu sou da área fitness, do personal, não sei o quê. Aí treinamento funcional na praia, na areia, na água, enfim. Profissional de Educação Física dá treinamento em qualquer lugar. Né? E então eu falei assim, pô, e agora minha vida vai mudar. Então isso foi uma mudança muito grande para mim. De um personal trainer, Sim. de um cara que dava treinamento funcional na praça, na areia, enfim, dentro de casa, na sala, no sofá da pessoa, para um professor universitário. Então eu falo assim, cara, isso é uma coisa que me trouxe prazer e me revigorou dentro da profissão, entende? Por estar todos os dias ali com aqueles estudantes. E é muita energia, né? Muito. E também entender o quão chato eu era quando era estudante. Né? Porque às vezes Quem lembra do Rafael na escola, olha ele hoje na faculdade, professor universitário, que isso? teve muita Que gente que loucura. falou assim, você é professor universitário. Não, Mas você é aquele Rafael? Você é esse. Agora, só uma perguntinha. Tu vai dar aula de jump na faculdade? Não, não. Espero que não. Nem step, nem jump. Tô até vendo quando chegar ele. E aí? Pelo amor de Deus, vem O aqui. que você acha de se tornar professor universitário? Deixa eu aproveitar esse gancho para perguntar a vocês como é que vocês enxergam a importância das comissões, né? Vocês fazem parte. E aí eu queria deixar a bola com vocês para você... Eu acho que você já começou a falar um pouco, mas queria que você complementasse e passasse a bola para ele para falar um pouco do que foi isso, né? Do que é isso para... Jorge, eu acho que o CREF1 era um antes das comissões e o CREF1 é outro após as comissões. Né? A gente entende as comissões como uma descentralização do poder, né? Mas eu entendo como representatividade. Por que representatividade? Os profissionais de Maricá possuem uma demanda diferente dos profissionais que se localizam no Rio de Janeiro, ou Meia, ou Tijuca, Niterói, enfim, qualquer lugar. Funciona de uma forma diferente, existe uma rotina diferente. Então, nada melhor do que você pegar um grupo de profissionais de dentro daquela região e colocar como representante daquela região. Né? Então, eu me lembro de quando eu fui convidado pela Sabrina, nossa gestora de relacionamento, no meio da pandemia. Né? O negócio pegando fogo. Blá, blá. Oi, professor, tudo bom? Oi, tudo bom, Sabrina? Tudo bom. Poxa, nós estamos montando a comissão de Maricá e gostaria de saber se você tem interesse em participar. Eu falei, Sabrina, interesse eu tenho, mas a gente está na pandemia. Pra onde? Pra fazer o quê? Aí, na época, ela estava grávida ainda, ela ainda foi nos encontrar, né? E aí, ela me explicou como é que funcionava, como é que eram as comissões. Eu falei assim, cara, se for para a educação física, você pode contar comigo para qualquer coisa. Sempre. É para defender a educação física? Eu tô junto com você, te abraço e vamos nessa. Aí ela falou assim, não, é para trazer representatividade. Eu me lembro que uma das primeiras ações foi iluminação, né, dos pontos principais da cidade, que no meio da pandemia, aquela confusão, ela me liga mais uma vez, fala assim, Rafa, a gente precisa representar os profissionais de educação física no município, tal, você consegue fazer iluminação de verde dos pontos? Eu falei, consigo. Se lembra da primeira aula de spinning? A mesma disposição. Aí eu falei assim, gente, com quem que eu falo? Aí na época eu fui, corri atrás, nós iluminamos o ponto e eu falo assim, cara, isso daqui é uma coisa importante. Isso é representatividade. Isso é representatividade. Isso é se importar com os profissionais. Né? Porque eu tenho 15 anos de formação. Antigamente nós tínhamos a sede da Tijuca, né? Então, para que saísse de Maricá e até a Tijuca, era dificultoso, né? Você sabe disso. Exatamente. Muito bem. Inclusive, depois trabalhei durante muitos anos muito próximo da sede da Tijuca. Né? Então, não era porque era distante para nós, que era de outro município, o transporte ele era precário. O acesso não era facilitado. O acesso não era facilitado. Então eu falo assim, cara, eu quero fazer a diferença para os profissionais que estão aqui dentro do município. Eu quero entender eles, saber o que eles precisam, porque a gente acaba sempre escutando aquela situação de o conselho não faz nada pra gente, não nos ajuda, não colabora, o conselho está no Rio de Janeiro e ele não está aqui. Eu falei, beleza, mas agora eu sou o conselho aqui dentro do município. O que você falar para mim que você tem a necessidade, eu vou levar para eles. E eu tenho certeza que eles vão me escutar. Tipo assim, hoje, né, eu fui presidente de 2 comissões. Da primeira comissão, aí depois tive o prazer de ser convidado para ser presidente da segunda comissão.
e aí segui como presidente, como sou da atual comissão, né, do município. Então, hoje a gente já conseguiu viabilizar, e sabe o que foi grande e prazeroso dessa comissão? Nós conseguimos viabilizar vacinação para os profissionais de educação física, nós conseguimos viabilizar a abertura das academias naquele momento que estava fechado. Nós não tínhamos a lei aprovada no município, mas nós conseguimos. Nós enviamos projetos da lei de essencialidade para várias autoridades vereadoras do município para que essa lei fosse aprovada. Hoje a lei ela é aprovada dentro do município. Então, falei, cara, era isso. Era isso que estava faltando, entendeu? E a ação da comissão é caravana digital, escutar os profissionais, curso, a gestora de relacionamento está sempre inserida conosco, nós somos muito próximos da Sabrina, então assim... E outro, eu não falo só da Sabrina não, tá, Jorge? Eu já tive contato com outras várias gestoras de relacionamento. A função delas é de fundamental importância. Para aproximar. Por muitas vezes eu vou com a Sabrina em algumas visitas e aí as pessoas acham que no primeiro momento, fiscalização. Uhum. Falei, gente, deve ser tão legal chegar na fiscalização e as pessoas saírem correndo assim, meio que desesperadas. Mas aí a gente chega e explica, não, nós não estamos aqui para fiscalizar, nós estamos aqui para lhe ajudar. O que você precisa do conselho? Aí é muito engraçado que o cara que tá assim, ó, automaticamente ele já dá uma relaxada. E as pessoas não esperam isso. Porque o pessoal massacra tanto, porque não ajuda isso aqui. Mas pergunta, você sabe o que é o CREF? Geralmente não sabe. Você sabe pra quê que existe? Não, então. Eu falei, então vamos lá. E a comissão... E é muito legal que hoje, ensinar o que é CREF e CONFEF, eu incluo nas minhas aulas. Eu dou aula de História da Educação Física no primeiro período. Os caras chegam, então geralmente eu sou um dos primeiros profissionais a dar aula. E eu me sinto na obrigação de explicar. Exatamente para não ficar essa história do a construção, né? Falei assim, olha só, gente, vocês sabiam que a profissão é regulamentada, que existe um conselho que regulamenta a profissão. Ah, não sabia, professor. Então, gente, olha só, começa a explicar, passa aquelas cartilhas de código de ética, enfim, todas aquelas cartilhas que tem no site do CREF1. Então, gente, uma coisa que vocês precisam entender. O conselho nos pertence, você é profissional de educação física. Ele está aqui para entender o que você quer. Agora nós estamos dentro do município com as comissões. E é muito legal porque agora eu dou aula para o 8º período. E aí, você está pegando as duas pontas, né? As duas pontas. Então eu falei assim, gente, olha só. Vocês vão se formar agora, colação de grau em agosto, e quem quer fazer parte da comissão? Eu quero. Muda o... Porque foi... Ah, mas como é que funciona? Eu falei, funciona desse jeito. A comissão é uma representatividade, é de suma importância. Então, cara, eu me sinto lisonjeado de ter sido presidente da primeira comissão, da segunda comissão. Me sinto muito lisonjeado de indicar a Elianai para a próxima comissão. Então, são profissionais, e o que eu entendo? Profissionais que querem fazer a diferença na vida das pessoas. Entende? E eu acho que é legal, você ressalta também, Rafa, que é um trabalho voluntário, Sim. né? Então é um trabalho construído para a valorização da profissão. E sabe o que é mais legal? Às vezes a pessoa fala assim, mas você não ganha nada com isso. Eu falei, gente, eu ganho muito. Isso reverbera na tua categoria, na tua profissão. Eu falo assim, gente, sabe por que eu ganho muito? Hoje eu dou aula na universidade por causa da comissão. Hoje eu sou mediador dos cursos do conselho por causa do meu trabalho na comissão. Foi um trabalho? Foi bastante trabalho. Nós corremos atrás de vários benefícios dos profissionais. Num período muito complicado, né? Num período complicado. Assim, não é tipo uma coisa simples. Mas eu falo assim, você quer fazer a diferença? Se dedica. Porque com certeza isso vai retornar para você em algum momento. Né? Então, por isso que eu falo que a comissão ela é e foi um divisor de águas dentro do conselho, no meu entendimento. Né? Porque eu conhecia o conselho quando não tinha, e aí conheço o conselho agora a partir desse momento. E sabe o que é mais legal? O networking. Você conhece profissionais de vários lugares. Que às vezes eles te dão uma estaladinha na cabeça, e aí você, poxa, eu posso fazer isso também, posso fazer em colaborativo com o professor Jorge. Essa troca é muito rica, né? Muito bom. O que você acha, né, dessa... O Rafael deu um banho aqui, né? Falou tudo que precisava falar, verdade. Concordo. Com tudo. E eu cheguei há pouco tempo na comissão, através do Rafa, através da nossa luta na pandemia. Né? Foi assim, eu mesmo de resguardo, aquela coisa toda, eu falava, gente, a gente não pode perder. Se eles estão falando tanto da saúde, por que a educação física não está? Nunca se falou tanto de saúde, então, né? De assim, sedentarismo. a gente correu muito atrás, e ali que o Rafa abriu os meus olhos, eu já conhecia, mas
também, assim, não tinha tanto, não tava tanto por dentro. E o Rafa deu aquela, jogou um sal, assim, toma, e saiu. Pim. Eu falei, interessante, eu comecei. E a Sabrina maravilhosa. E aí, assim, lá, eu vejo lá em Maricá hoje, né? A gente tá com um número de profissionais de educação física, acho que nunca visto. Sim. A quantidade, ainda mais agora com a faculdade, formando, né, novos profissionais. Mas, assim, nós temos a área da educação física hoje em Maricá é gigantesca. Eu trabalho hoje num projeto que ele nem é da Secretaria de Esporte, ele é totalmente relacionado à saúde. Ele, lá no meu projeto, é visto como saúde, entendeu? Ali a gente está prevenindo, a gente está cuidando, a gente está amparando as pessoas, de criança a idosos. E ver agora esse interesse do pessoal, esse brilho nos olhos de quem está saindo, de quem está querendo chegar. A gente vai conseguir agora ter uma nova comissão em Maricá, uma comissão do CREF1 Mulher em Maricá. Teremos uma comissão só de mulheres bravas, lutando pela educação física, lutando pelo nosso espaço. Então, E sabe o que é mais gostoso, Jorge? É ter uma amiga de infância, né? Sim. E hoje companheira de trabalho. Porque até então eu não sabia que ela tinha se formado em educação física. E quando eu descobri, eu falei, cara, eu vou chamar a Elianai para vir para dentro da comissão, para ela também entender e também começar a ser inserida. E aí, eu falei assim, pô, eu acho que inicialmente ela pode criar alguma resistência. A resistência dela foi falar assim, vamos? Isso que maravilha, então vamos. uma coisa diferente da minha vida, vamos? Olha, Eu sou aquele, bora? Eu tô chegando agora no final e eu quero encerrar falando da mesma forma que eu abri. Quem teve a oportunidade de ficar até o final com a gente, eu acho que conseguiu, através das câmeras, ver realmente o brilho no olhar de vocês. Porque a carreira de vocês foi isso aqui, né? Vocês deram nó em pingo d'água, como diziam os mais antigos. Mas o brilho no olhar é pertinente, é notório. Então, eu quero agradecer a vocês, não só por ter vindo hoje, mas pela construção, por tudo que vocês ofertam à sociedade. E vou deixar a palavra a vocês, para vocês poderem deixar uma mensagem final para quem está assistindo e falar com quem acompanhou a gente até agora. Eu não tenho muito o que falar, acho que já foi falado, assim, mas eu acho que eu deixo um conselho, assim. Faça educação física. É prazeroso, né? É gostoso. Eu tenho muito prazer em estar todos os dias com a minha profissão e ter tudo que eu tenho hoje graças à minha profissão. Então, eu não sou muito adepto daquele de trabalho com o que você gosta que nunca mais terá que trabalhar. Não, trabalhe com o que você gosta que você terá que trabalhar mais ainda. Porque é de suma importância isso. Então, assim, trabalhei em 5, 6 lugares ao mesmo tempo. Hoje sou professor universitário, iniciei meu mestrado e é com a educação física que eu vou seguir até o fim. Isso aí. E o que eu tenho a falar, preparem-se, estude, pegue o máximo de informações, se permita vivenciar. Eu sou um exemplo, nunca fui da ginástica e hoje eu estou há 7 anos dentro desse meio. Lá na formação ia ser escola, né? Ia só escola. Não tinha outra opção. E a educação física é um mundo de oportunidades. Leva a frase que eu falei lá no início, a gente não se alimenta da profissão. A gente se alimenta daquilo que ela nos propõe, aquilo que a gente se propõe com ela. Então, assim, esquece essa coisa de passar fome. Isso é horrível de ouvir. Então, assim, e defenda a educação física. Porque as pessoas nos enxergam ainda como aqueles que estudam para jogar bola. E a gente é muito maior que isso. E a pandemia, que foi uma coisa terrível, uma coisa eu tirei de uma lição positiva, que foi valorizar a saúde, valorizar o cuidado com a saúde, automaticamente nos valorizar. E entender que nós somos educação física, nós somos saúde. Nós somos essenciais.
Perfeito. Tinha como fechar melhor? Não. Gente, obrigado por vocês terem conseguido esse tempinho pra gente. Foi maravilhoso esse bate-papo. E parabéns pela atuação de vocês. E com vocês, a gente se vê semana que vem. Até lá.